A graça e a paz a todos, em nome de Cristo. E uma boa noite à igreja, aos nossos convidados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos aqui, nesta noite, de fato, continuar louvando ao nosso bondoso Deus. E para esse momento eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 28. Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. A palavra do nosso bondoso Deus nos diz, os irmãos acompanham comigo, que está aí a mensagem bíblica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, com esses versículos, eu quero justamente falar sobre o convite especial, porque esses versículos aqui são nada mais nada menos do que um convite que Jesus Cristo faz às pessoas. E estaremos falando justamente sobre o convite especial. Antes eu quero apenas dizer que o Evangelho escrito por Mateus, ele foi direcionado especialmente aos judeus com o objetivo de apresentar Jesus Cristo como Messias, como prometido do povo de Israel. Jesus Cristo já era a promessa do Antigo Testamento que estava se cumprindo, mas as pessoas não conseguiam compreender isso. O povo de Israel não conseguia entender que ali estava o Messias, o prometido de Deus. As profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas as pessoas não entendiam isso. E Mateus tem essa visão de mostrar Jesus Cristo como rei, como filho de Deus, como prometido. E ele então escreve o Evangelho com essa função, com essa missão. Mas eu quero destacar, justamente para a gente entrar no tema mesmo, o fato de que na vida todo mundo é convidado e todo mundo convida alguém. Vivemos em uma sociedade, nós estamos sempre convidando as pessoas para a nossa casa e somos também convidados. Selecionamos algumas pessoas para convidar, porque em algumas ocasiões não é possível convidar todo mundo, em função de que para isso seria necessário um banquete muito grande. Mas nesse texto e nessa noite eu quero dizer que você está sendo convidado para participar do banquete de Cristo. O Evangelho ele convida as pessoas para o compromisso com Deus. Jesus Cristo ele não limita o seu convite. Jesus Cristo não limita a extensão do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho ele é levado a todas as pessoas. Nesse contexto aqui, meus irmãos, que esses versículos, eles foram citados, que é importante entender o contexto em que as pessoas estavam vivenciando aquilo ali, e como Jesus Cristo direciona essa mensagem ao coração daquelas pessoas. Ele estava falando para as pessoas que viviam sobrecarregadas das imposições da lei judaica. A liderança religiosa daquela época afirmava que a salvação dependia do cumprimento de toda a lei e de algumas tradições. Então as pessoas estavam sobrecarregadas de um fardo muito pesado imposto por uma liderança religiosa daquela época e que determinava que eles deveriam cumprir muitos rituais. Podia fazer isso, não podia fazer aquilo no sábado. Então havia muitas restrições às pessoas, como se as pessoas elas precisassem cumprir tudo aquilo para ser salvo, como se, na verdade, a salvação não fosse um dom de Deus, mas que fosse adquirida através daquilo que as pessoas iam aos poucos fazendo. E o fato é que as pessoas estavam cansadas e oprimidas. Aí Jesus Cristo traz essa mensagem ao coração daquele povo judeu naquele momento. Mateus, no seu capítulo 23 e versículo 4, ele relata isso, quando ele diz, o próprio Jesus Cristo, se referindo aos fariseus, se referindo à liderança religiosa daquela época, ele diz, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, a liderança religiosa daquela época, os escribas, os fariseus, eles colocavam para as pessoas muitas obrigações que eles mesmos não realizavam. Então, era um fardo que eles atribuíam aos seus liderados, quando, na verdade, eles não cumpriam com aquilo. Era, portanto, um falatório em vão. E Jesus Cristo, ele vem
combater isso. É tanto que os líderes daquela época, eles ficaram indignados quando Jesus realizou uma cura no sábado, como se Jesus Cristo não tivesse autoridades para realizar a cura no dia que ele quisesse. Então, Jesus Cristo foi, de uma certa forma, discriminado pelaquela ação. Eles não aceitaram o fato de Jesus Cristo realizar determinada atitude no dia de sábado, para se ter uma ideia como era a liderança religiosa daquela época. Então, diante dessa situação, desse contexto, Jesus traz o convite para aquelas pessoas e que o convite do Evangelho é estendido hoje a todas as pessoas através da Igreja de Deus. E nós vamos ver por que o convite de Jesus ele é especial. Por que é um convite especial? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque ele não faz acepção de pessoas. No versículo 28, nós vamos ver que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos, vinde a mim todos. Então, o convite de Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus não exclui ninguém. Aliás, Jesus não exclui ninguém. O homem é quem rejeita Jesus Cristo. Então, tenha certeza que Jesus Cristo, ele lhe aceita do jeito que você é, do jeito que você está, com os seus defeitos. Agora, talvez você que esteja rejeitando Jesus Cristo, mas ele jamais rejeita aqueles que o buscam, aqueles que vão até ele. Então, é um convite que é estendido a todas as pessoas. João 6:37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Palavra do próprio Cristo: o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus Cristo não rejeita uma alma arrependida. Jesus Cristo não rejeita aquelas pessoas que vão até ele, mas ele recebe. Agora, irmãos, tem uma coisa aqui que precisa observar. Ir até Jesus significa o crer. O quê? O que significa ir até Cristo? Ir até Cristo significa justamente, nesse contexto aqui, e em toda a Bíblia, significa crer em Jesus Cristo. Ninguém vai até alguém se você não crê. Então, ir a Jesus Cristo significa crer nele, crer que ele é o Salvador, crer que ele é o Messias. Aquele povo não estava acreditando que Cristo era o Messias. E foi preciso Mateus mostrar para ele que Cristo era o Rei. Então, você vê Cristo como Salvador, você tem Cristo como seu Salvador, é preciso que você entenda isso. Então, ir até Jesus significa ter fé, ou melhor, ter fé. João 6:35 diz: ele diz o seguinte, o Evangelho de João: declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, de fato, está crendo na pessoa certa. E a fé, meus irmãos, deve levar o cristão justamente à obediência. Aqui é preciso observar uma coisa: quando se fala em crer, você vai encontrar muita gente que diz: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Mas essa crença que não leva à obediência, ela é em vão. Então, a crença que não leva a obedecer a Cristo, ela, portanto, não conduz o homem à salvação. Então, se a sua fé, ela não leva você à obediência, com certeza ela não serve para a salvação. É preciso entender isso, que aquele que crê em Jesus Cristo, o Evangelho lhe chama para uma obediência a Cristo, para viver de acordo com os preceitos e com a vontade daquele que é o nosso Salvador. Se a gente não crê, ou melhor, se a gente não obedece, a gente nem deve dizer que crê em Jesus Cristo, porque torna-se uma palavra em vão. Meus irmãos e amigos, o fato é que o Evangelho, e que é estendido a todos, que não faz acepção de pessoas, ele convida as pessoas do jeito que elas estão. Não importa que tipo de pessoa você é, ou o que você tem feito nos últimos tempos, mesmo assim, o Evangelho, ele lhe chama, porque o Evangelho não chama uma pessoa perfeita, porque não existe. O Evangelho chama pecadores. O próprio Cristo diz: vim para salvar o que se havia perdido, lá em Lucas. Então, ele veio salvar o perdido, ele veio buscar o pecador. Uma ilustração disso aqui a gente encontra em Lucas, capítulo 23. É um dos textos que mais ilustra como Cristo salva pecador. Nós encontramos ali, no momento da morte de Cristo, lá na cruz, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia diz em Lucas 23, a partir do 39, que um blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Salvador, desça daí, salva a ti e a nós também.
E o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a ele. E aquele outro se mostrou arrependido, e ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele arrependeu-se nos últimos instantes de sua vida, e Jesus Cristo concedeu a ele o direito à salvação. Portanto, aquele homem, ele aceitou o convite do Evangelho na última oportunidade que ele teve, mas ele foi juntamente com Cristo para o céu, porque Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para você, convidado, a pergunta que fica é: como você tem recebido o convite do Evangelho? Como você tem recebido esse convite? Porque só existem duas formas: ou a gente aceita, ou a gente rejeita. Não há um meio termo. Ou eu aceito o Evangelho, ou eu rejeito o Evangelho. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos, ou melhor, servir a dois senhores. Ou eu aceito o Evangelho, ou eu dou as costas para ele. E é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Então, o convite do Evangelho é especial, primeiro, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele convida todos. Segundo, porque ele é acompanhado de promessas. Jesus Cristo convida as pessoas e faz promessas para essas pessoas. Aqui, nos versículos 28 e 29, duas promessas, uma para o presente e outra para o futuro. Jesus Cristo promete para o presente e também para o futuro. No versículo 28, ou melhor, 29, primeiro 28 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aqui Jesus Cristo promete descanso para a alma daquele pecador que voltou-se e que veio até o encontro de Cristo. Então Jesus Cristo promete logo para o presente alívio, paz de mente e de coração. Jesus Cristo, ele promete para o pecador arrependido justamente a paz. Lá em João, no capítulo 14, versículo 17, a palavra diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus Cristo, ele nos dá a paz que o mundo não pode nos dar, porque ele não tem. O mundo vive em trevas, o mundo vive em guerra, o mundo vive em conflitos, e ele não pode dar a paz a ninguém. Agora Jesus Cristo, ele pode trazer a paz aos nossos corações, e essa é uma promessa de Jesus Cristo para aqueles que aceitam o convite do Evangelho, para aqueles que se aproximam de Cristo. Jesus Cristo promete, logo no presente, paz para o coração, alívio para as pessoas. Entendendo o contexto, Jesus Cristo estava dizendo para aquelas pessoas: vocês estão sobrecarregadas, sufocadas de tanta obrigação, mas vindo até mim, vocês serão aliviadas, vocês terão paz. Isaías, no seu capítulo 26, e versículo 3, a palavra diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. No Salmo 125 nós encontramos: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Há uma promessa do Evangelho de dar paz àquelas pessoas que se aproximam com fé de Jesus Cristo. Mas não há somente uma promessa para o futuro, para o presente, ou melhor, há também uma promessa de futuro. O versículo 29 diz: e descanso para a alma. Versículo 29 vai dizer, no finalzinho: e acharás descanso para a vossa alma. Aqui, meus irmãos e amigos, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que esse convite leva você a ter a certeza da salvação. Jesus Cristo lhe dá de imediato a paz e lhe dá a salvação, a certeza da salvação. Então você acha descanso para a sua alma. A partir do momento de você receber o Evangelho, você tem a certeza de ter a salvação, porque quem garante é o próprio Cristo, quem dá é o próprio Cristo que nos concede. E aí, meus irmãos, a questão que a gente estende é justamente essa, e que pergunta para os convidados: como você tem recebido esse convite de Jesus Cristo? Lá em João 3,16, o texto bem conhecido diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É promessa de Deus para as pessoas que o buscam, para as pessoas que se aproximam dele,
promessa de vida eterna. É essa promessa de futuro. É a certeza de para onde você vai quando partir daqui, porque a vida é incerta. Daqui a pouco nós não sabemos o futuro. Só Deus sabe. E nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus. Então, o Evangelho é um convite especial porque ele nos traz promessas. E em terceiro lugar, meus amigos, é porque ele nos revela o melhor conhecimento. O Evangelho nos revela o melhor conhecimento. Está no versículo 29 que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aprendei de mim. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele convida as pessoas, depois que ele convida para as pessoas chegarem até ele, aceitando o convite do Evangelho, ele vai dizer: e aprendam de mim. E aprendam de mim. O próprio Jesus Cristo diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. A ideia é de que as pessoas, ao aceitar o Evangelho, elas passam a aprender de Jesus Cristo. Elas passam, portanto, a aprender, que significa, nesse contexto aqui, tornar-se um discípulo de Cristo. É importante que todo aquele que recebe o Evangelho, ele, portanto, passa a ser um discípulo de Cristo e ele passa a aprender. E, portanto, ele passa a ter o melhor conhecimento que nós podemos ter, porque é o conhecimento que nos liberta. Lá em João 8,32 a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é justamente a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ele nos liberta da idolatria, nos liberta do orgulho, nos liberta de pensar que podemos chegar e podemos alcançar a salvação por méritos humanos, nos liberta da ideia de pensarmos que o homem, por ser bonzinho, por ser justo, por ter suas obrigações direitas, por ser um bom pai de família, um bom marido, uma boa esposa, ele vai ter a salvação, mas não vai, isso é puro engano. A salvação só existe através de Jesus Cristo. A salvação só vem por meio daquele que doou sua vida por cada um de nós. Então, é o conhecimento de Cristo que vai nos libertar. A gente aceita o convite do Evangelho e a gente torna-se um discípulo e passa a aprender de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ele chama as pessoas justamente para a aprendizagem, para o discipulado. Porque, meus irmãos, essa era a missão de Jesus Cristo. Ele pregava o Evangelho, as pessoas, elas passavam a ser seus discípulos e elas já passavam a ensinar a outras pessoas. É essa a mensagem e a missão do Evangelho, que ele possa continuar sempre se espalhando com pessoas ensinando a palavra do bondoso Deus. E aqui, Jesus Cristo, ele traz duas características importantes sobre a pessoa dele, sobre a pessoa do bendito Jesus Cristo. Quando ele diz: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Ele traz duas características fundamentais sobre a pessoa de Cristo, que é a mansidão e a humildade. Jesus Cristo: olha, aprender de mim é bom, porque eu sou manso. Vocês não vão aprender de uma pessoa arrogante, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa orgulhosa. Não, vocês vão aprender de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde. E aí, quando você lê o Evangelho, você vai encontrar justamente Jesus mostrando na prática do seu viver diário o que ele fala: a humildade, a mansidão. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 13, nós encontramos ali a maior prova de humildade de Jesus Cristo, quando ele levanta naquele momento lá que estava com os discípulos, pega lá o pano, a bacia e vai lavar os pés daqueles discípulos cheios de chulé, daquele povo ceboso que andava com os pés sujos. Cristo vai lá e efetua aquela tarefa que era naquela época realizada apenas por escravo, uma atitude de humildade para ensinar aqueles homens que eles deveriam continuar realizando um trabalho de forma humilde, porque estava próximo do momento de Jesus Cristo voltar para o Pai. E, portanto, a tarefa agora era com os discípulos, e ele estava preparando aqueles homens para ter um trabalho humilde, já que no coração daqueles discípulos tinha muito orgulho, muita vaidade, e Cristo estava treinando aqueles discípulos. Irmãos, aqui o cuidado para a igreja, o cuidado para você que está dentro dessas quatro paredes. É preciso ter mansidão e humildade. A igreja precisa ter humildade. O povo de Deus precisa ter a humildade, viver aquilo que Jesus Cristo viveu. Devemos tirar de dentro de nós o orgulho, a vaidade. Isso não conduz o homem a se aproximar de Cristo. Pelo contrário,
Isso é o princípio da queda. Isso é o princípio da gente cair, pecar, afastar-se do caminho do Senhor. Então, que nós possamos entender que devemos viver uma vida como Cristo viveu, tendo essas duas características que Ele chamou as pessoas, dizendo: vinde a mim, porque eu sou manso e porque sou humilde, aprendam comigo. Ele diz: é melhor aprender comigo do que seguir a esses rituais, a essa tradição que vocês estão mantendo desses fariseus. E aí, meus irmãos, eu quero trazer uma observação com relação ao conhecimento científico, acadêmico, que ele é importante. Ele é importante para o desenvolvimento da sociedade, ele é importante para você conseguir bens, melhorar de situação, mas ele não lhe ajuda em nada na sua caminhada para o céu. Ele não lhe ajuda em nada na sua vida espiritual. Ele não lhe ajuda a lhe transformar numa pessoa e num ser humano mais parecido com Cristo. Mas é um conhecimento importante. Eu observando um exemplo sobre o nosso Congresso. Por exemplo, o nosso Congresso, nós temos 80% dos nossos deputados, eles têm um curso superior. Se o conhecimento científico, se o conhecimento acadêmico, ele desce ao ser humano caráter, ele desce ao ser humano amor ao próximo, ele desce ao ser humano honestidade, a gente encontrava isso no Congresso, porque lá tem muito conhecimento. Temos 80% daqueles deputados com nível superior. São pessoas estudadas, preparadas e que deveriam demonstrar uma vida de ética, de amor ao próximo, de humildade, de solidariedade, mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê quando a gente vai pesquisar um pouco da vida dessas pessoas que estão nos representando ali no Congresso Nacional. Nós não encontramos na vida daqueles homens amor ao próximo, nós encontramos na vida de alguns desonestidade, encontramos no meio de alguns falta de ética, mostrando para nós que o conhecimento acadêmico, científico, ele não transforma o ser humano. Ele não transforma o ser humano numa pessoa melhor. Infelizmente, ele não é capaz de transformar a vida de pessoas. Agora, o conhecimento de Jesus Cristo, quando aprendemos o conhecimento de Cristo, quando aprendemos como Cristo viveu, e quando passamos a viver como Ele nos ensina, nós passamos sim a ser uma pessoa melhor, passamos a ter amor ao próximo, passamos a ver a dor do outro, a sentir a dificuldade do outro, e a se colocar no lugar daquele que sofre. Então, nós, dessa forma, passamos a ser um ser humano, se eu não digo melhor, mas menos ruim. Então, lembre-se, o único conhecimento que ele é importante para nos aproximar de Deus é o conhecimento sobre o próprio Cristo, sobre aquele que é o Criador de todas as coisas. Então, o convite de Cristo, ele é importante porque ele não faz acepção de pessoas, porque ele tem promessas, porque ele também nos revela o caminho da salvação, e em quarto, porque ele nos dá prazer. O conhecimento de Cristo nos dá contentamento, o conhecimento de Cristo nos dá alegria de viver. O versículo 30 mostra isso, quando Cristo diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está usando aqui uma expressão muito comum daquela época. O jugo era um instrumento usado para se colocar em um animal, mas na literatura judaica, o jugo ele representava aquela obrigação que as pessoas assumiam. Então, o jugo daquele povo era justamente cumprir tudo aquilo que os fariseus, que os escribas determinavam. É por isso que Cristo diz: porque o meu jugo é suave. Ele está dizendo: olha, aprender de mim, me seguir é muito mais leve, muito mais suave do que vocês seguirem esses rituais. É muito mais fácil. Se vocês observarem hoje, pessoas que fazem sacrifício, andam quilômetros arrastando objetos, sofrendo. Então, elas estão carregando um jugo muito pesado, um fardo muito pesado, mas, infelizmente, é um fardo, é um caminho que não aproxima essa pessoa de Deus, porque ela está fazendo a coisa errada. Jesus Cristo não quer isso da gente. O que Ele quer é simplesmente a nossa obediência a Ele, a nossa fé em Cristo e a nossa obediência. Ele não exige da gente sacrifícios penosos. Ele não quer isso da gente. Então, é preciso observar que aqui Jesus está dizendo para aquelas pessoas cansadas de seguir a lei, que a salvação pela graça nos transforma e nos dá prazer
de ser um discípulo de Cristo. Ele diz, olha, é muito melhor confiar em mim do que vocês seguirem esses rituais. E eu digo sem medo para você que está nos convidando, nos visitando melhor. É bem melhor você acreditar em Cristo, seguir a Cristo, do que você seguir rituais, tradição religiosa. Religiosidade não salva ninguém. Tradição não leva ninguém ao céu. A própria palavra de Deus diz que a salvação é um dom de Deus, e isso não vem de nós. Não é mérito humano, mas é um presente de Deus. Portanto, não adianta seguir tradição. É melhor confiar em Deus. É melhor confiar totalmente na pessoa do nosso bendito Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus e confiamos nele, o próprio Espírito Santo produz dentro de nós um contentamento e uma alegria de ser cristão. É por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 128, bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem feliz, o cristão feliz é aquele que segue a Deus, é aquele que obedece à palavra de Deus. Seja um seguidor de Cristo e tenha o privilégio de conviver, tendo o contentamento em sua vida e a alegria dada pelo próprio Espírito Santo. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 17, nós temos, os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas verdades são de paz. Então, o próprio Cristo é quem nos dá a paz, o próprio Cristo é quem nos dá o contentamento e a alegria de ser um servo obediente a Ele. Portanto, meus irmãos, você não vai encontrar, pode pesquisar, você não vai encontrar um ser humano arrependido de ter aceitado o convite de Cristo. Mas você vai encontrar muitas pessoas arrependidas de ter aceitado convites mundanos, de ter entrado por caminhos tortuosos e depois tentar voltar e não poder mais. A palavra de Deus, os livros, eles não vão mostrar nenhum exemplo de pessoas que se arrependeram de aceitar o convite de Cristo e de viver uma vida no caminho do Senhor. Eu quero finalizar deixando para você o seguinte: o convite de Jesus Cristo, ele é oferecido a todas as pessoas. A todas as pessoas. Como eu disse no início, nós quando fazemos o aniversário, selecionamos alguns, mas Cristo não seleciona ninguém. Ele aceita o pobre, o rico, o branco, o preto, todas as etnias, todas as classes sociais, Cristo aceita, Cristo convida a todos. E quem aceita esse convite, arrependendo-se de seus pecados, pode ter a certeza da promessa de paz e da promessa de salvação. É a promessa para o futuro e a promessa para o presente. E aí, meus irmãos, a decisão é com você. Qual a sua decisão? Como você vai continuar trilhando o seu caminho? Longe de Cristo ou perto dele? Cada um tem a opção, cada um tem o direito de decidir, mas a Bíblia diz, lá em João 6,37, o que vem a mim, são as palavras do próprio Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você pode se aproximar de Deus como você está, com os seus pecados, porque Cristo vai apagar todos os seus pecados. Eu agradeço a oportunidade e espero que Deus possa ter falado ao coração da igreja e ao coração dos nossos amigos.